Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro, sou estagiário aqui da assessoria jurídica Cláudio Canuto. Hoje estamos iniciando mais um podcast Conversa Legal, dessa vez com uma temática um pouco diferente, um modelo de bate-papo. Estou aqui com o Dr. Felipe. Dr. Felipe, se apresente, por favor. Olá, Pedro. Olá, pessoal. Bom dia. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Conversa Legal e dessa vez vamos tratar de um bate-papo, perguntas e respostas. Inclusive, foi instalada uma caixinha de perguntas no Instagram do escritório e alguns seguidores fizeram algumas sugestões e algumas dúvidas que a gente vai tratar nesse episódio do podcast. Exatamente. Para quem não sabe, o Dr. Felipe é especialista em direito tributário e hoje o tema do episódio é sobre isso. Bom, pessoal, primeira pergunta aqui para o Dr. Felipe. Primeiramente sobre tópicos gerais para debater inicialmente sobre noções do direito tributário. Então, doutor Felipe, primeira pergunta, o que são tributos e como eles se dividem no sistema jurídico brasileiro? Bom, Pedro, essa pergunta que acredito que tenha sido lançada por um dos nossos seguidores, é de grande relevo. Inclusive, quando a gente fala de tributo, conceito de tributo, de definição de tributo, a gente não pode, de maneira alguma, fugir da definição legal exposta de forma categórica e precisa no artigo 3º lá do CTN, que é o Código Tributário Nacional. Lá é estabelecido que tributo é toda prestação pecuniária em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que é cobrada pela autoridade administrativa fiscal, de maneira plenamente vinculada. Certo? O próprio Código Tributário Nacional ele classifica os tributos. Inicialmente, o Código Tributário Nacional, antes da Constituição de 1988, ele estabeleceu uma classificação que a doutrina chama de tripartida, onde os tributos são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. São três hipóteses, aliás, três espécies tributárias, certo? Que foram trazidas pelo legislador e expostas no Código Tributário Nacional. Certo? Isso no ano de 67. Foi o ano de instituição. Aliás, 67 foi o ano que a nossa Constituição recepcionou o Código Tributário Nacional com status de lei complementar. Certo? Acontece que com a instauração instauração não é a melhor palavra, mas com a edição da Constituição de 88, foram instituídos alguns tributos de ordem finalistas, com as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Então, a classificação que foi trazida pelo Código Tributário Nacional de ser tripartida, ou seja, ser as espécies tributárias, imposto, taxas e contribuição de melhoria, a nossa Constituição, como trouxe as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios, fez com que a nossa Suprema Corte, acertadamente, a meu ver, dissesse que os tributos agora, a classificação é pentapartida e não mais tripartida, porque houve a adição de mais dois tributos, que a doutrina convenciona chamar, que são tributos finalistas, tributos finalísticos, que são as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Então, as espécies tributárias atualmente são
impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Ou seja, ela passou de tripartida para pentapartida. Perfeito. Explicação completa, bem detalhada, né? Partir para a segunda pergunta, então. O que é o princípio da legalidade tributária e como ele protege o contribuinte? Vamos lá, essa pergunta que foi lançada por um dos nossos seguidores, da parte do escritório, é deveras importante, né? Quando a gente fala em legalidade tributária, a gente está falando de uma garantia do contribuinte. Inclusive, a doutrina chama legalidade tributária de uma das limitações constitucionais ao poder de tributar, né? Então, o Estado ele tem esse poder de instituir exações tributárias que são pagas e são devidas pelo contribuinte, mas o Constituinte ele impõe limites. E um desses limites é o princípio da legalidade. E, essencialmente, o que quer dizer o princípio da legalidade? Quer dizer o seguinte: nenhum tributo, nenhuma exação fiscal será instituída ou majorada sem lei que estabeleça. E quando o Constituinte fala em lei, nesse caso, é lei em sentido estrito, ou seja, é lei que passa pelo crivo do legislativo, passa por todo o procedimento legislativo ordinário previsto no nosso texto constitucional para assim ser criado. Ou seja, o chefe do Poder Executivo, por exemplo, que tem em suas mãos o instrumento normativo decreto executivo, e tecnicamente eu me arrisco a dizer que o vocábulo mais correto não seria decreto e sim regulamento. Decreto seria a ótica formal do regulamento. Ele não pode, por meio de uma canetada, né, por meio do instrumento normativo que ele tem poder para fazer isso, instituir, né, uma exação fiscal, uma exação tributária. Ou seja, trocando em miúdos, atualmente só se cria um tributo que o povo quer. Por quê? Porque quem cria uma exação fiscal, quem majora uma exação fiscal é o legislativo. E quem é o legislativo? Os representantes eleitos pela sociedade. Então, a sociedade, digamos que só paga o tributo que quer. Exatamente. Bom, partindo para a terceira pergunta. Quais são as diferenças entre tributos, impostos, taxas e contribuições? Muito bem. Essa pergunta é dotada, digo novamente, de relevância, porque há uma confusão, até criada pela própria mídia, de que quando se cria, por exemplo, uma contribuição ou uma taxa, o jornalista é até imbuído de uma falta de tecnicismo, né? Ele diz, criou-se um imposto, um novo imposto, mas quando você vai analisar a natureza jurídica, o que está por trás daquela exação fiscal, de repente não é um imposto, é uma contribuição de melhoria ou até mesmo uma taxa. E o que a gente utiliza, né, normalmente para diferenciar as espécies tributárias, nesse caso, temos no caso do imposto, é o que está imbuído por trás dele. O que é que está imbuído no imposto? É um fato de riqueza, né, do contribuinte. Fulano de tal ofere renda. Então, é um fato do contribuinte fulano de tal que ofere renda que será tributada pelo imposto de renda.
Então, quando a gente fala em imposto, é um fato de riqueza do contribuinte. O imposto sempre está atrelado a isso, fato de riqueza do contribuinte. Quando a gente fala de taxa, a gente está falando de um serviço público, né, por exemplo, específico e divisível, que é prestado ou posto à disposição do contribuinte. Em razão daquele serviço, ele vai pagar uma exação tributária, ou até mesmo pelo exercício do poder de polícia. Então, assim, a gente vê a diferenciação do imposto e de uma taxa, por exemplo, porque no imposto, como eu havia falado, é um fato de riqueza do contribuinte, e na taxa é um fato do Estado, né? O Estado presta um serviço de forma antecedente para que haja a incidência daquela exação fiscal. E uma contribuição de melhoria, por exemplo, de igual maneira, não se trata de um fato de riqueza do contribuinte, porque na contribuição de melhoria, a gente tem uma obra pública, né, que é realizada pelo poder público, e daquela obra pública decorre uma valorização imobiliária. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu moro numa casa, numa rua, onde não tem, né, nada por perto, nada na redondeza que faça com que o meu imóvel seja valorizado. Então, o poder público ele faz uma obra pública de grande relevância naquela área, e aquela obra pública ela enseja, por consequência, uma valorização do meu imóvel. Então, em razão disso, em razão dessa, digamos que, valorização anormal e específica ao meu imóvel, em razão da obra pública realizada, o poder público, ele, através de contribuição de melhoria, ele pode cobrar uma exação fiscal em razão daquela valorização que eu obtive no meu imóvel. Então, você pode perceber, diante dessas três diferenciações que eu acabei de falar, que o sistema tributário, quando a gente fala criação de imposto, a gente tem que analisar detalhadamente para ver se é um imposto, se aquela exação fiscal é um imposto, uma taxa, uma contribuição, né, que às vezes passa despercebido até, repito, não por má fé de quem é o noticiante, mas por falta de técnica de análise da natureza jurídica dos institutos tributários. Perfeito. Bom, doutor Felipe, a quarta pergunta que um seguidor mandou aqui no nosso Instagram o que é competência tributária e como ela é distribuída entre União, Estados e municípios? Perfeito, vamos lá. Quando a gente fala em competência tributária, a gente está falando da atribuição que o legislador constituinte ele destinou aos entes federativos a instituírem as exações fiscais. Então, os estados são competentes para instituírem impostos relativos à propriedade veicular, né? A União, por exemplo, ficou responsável de instituir imposto de importações, imposto de exportação e sucessivamente. Então, assim, essencialmente, quando a gente fala em competência tributária, a gente está falando da atribuição destinada aos entes federativos de instituírem e cobrarem, né, a exação fiscal que é de sua alçada. Então, competência tributária é delimitado essencialmente nesse parâmetro. Entendi. Bom, a quinta pergunta aqui do seguidor o que é o fato gerador
de um tributo? Muito bem. Pergunta bem específica e, novamente, repito, uma pergunta relevante, né? E até de resposta, digamos que simplória para o fim colimado. Quando a gente fala em fato gerador tributário, a gente está falando de o fato concreto que ocorre na sociedade, que foi elegido pelo legislador como apto a receber uma exação fiscal, né? Vou dar um exemplo. Pedro aufere renda. O legislador entendeu que Pedro auferir renda é um fato gerador de incidência do imposto de renda, né? Então, tem até uma diferenciação doutrinária de hipótese de incidência e fato gerador. Fato gerador seria a situação fática ocorrida no mundo real e a hipótese de incidência seria a situação descrita no texto normativo. Então, essencialmente, fato gerador de um tributo seria isso, seria a situação que o legislador entendeu como por bem eleger como apta a incidir uma exação fiscal. Muito bem, doutor Felipe. Agora, mudando um pouco de perspectiva, saindo das perguntas dos seguidores, nós vamos iniciar aqui, dar início a 10 dúvidas tributárias de clientes aqui do escritório que são empresários. Para você que está acompanhando até agora, eu sugiro que não pare, porque estamos tendo aqui uma verdadeira aula de direito tributário com o Dr. Felipe, que é um especialista, sou suspeito a falar, trabalho aqui com ele. Vamos lá, primeira pergunta. Minha empresa está expandindo para outros estados e tenho dúvidas sobre a tributação interestadual de ICMS. Como garantir que estou pagando os tributos corretamente em cada localidade? Perfeito. Uma pergunta muito importante, que tem uma abrangência específica, né, para o empresário. Existe atualmente uma complexidade enorme da tributação sobre o consumo no Brasil, né? Inclusive, uma das finalidades da reforma tributária foi diminuir essa complexidade que existe no sistema tributário. Aí você vai me perguntar, Felipe, qual é essa complexidade? De fato, como a gente estava falando, em linhas gerais, traçando conceitos até do Código Tributário Nacional, mas a gente não pode se olvidar que, paralelo ao Código Tributário Nacional, que é uma norma geral tributária, o legislador autorizou que os estados eles instituíssem as suas próprias legislações, principalmente dos tributos, nesse caso o ICMS, que é um tributo que o empresário arca quando há a circulação de mercadorias, sobretudo no panorama interestadual. E como eu falei, cada estado tem a sua autonomia de estabelecer o seu regulamento geral de ICMS. Claro que há semelhanças, mas há diferenças. E, para além dessa complexidade, de cada ente subnacional ter uma legislação interna de ICMS, existem os protocolos que são mediados no âmbito do Conselho de Política Fazendária, o CONFAS. Então, assim, para que o empresário ele tenha segurança
e que está de acordo com a normativa estabelecida, é necessário que ele tenha uma assessoria jurídica especializada, né, e conhecer e se aprofundar nas legislações interestaduais, né, sobretudo, como eu falei, acerca do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, e também atento aos protocolos que são endossados no âmbito do Conselho da Política Fazendária, do CONFAS, que autorizam, né, a concessão de benefícios e isenções de ICMS. Então, assim, toda a atenção é necessária para esses dois aspectos. O cliente perguntou, temos um saldo de tributos pagos a mais no passado. Como posso solicitar a compensação desses créditos tributários? Ótima pergunta. Como eu já havia falado, da complexidade, né, da legislação fiscal em âmbito nacional. E, por vezes, e não raro, o contribuinte acaba, né, pagando o tributo indevidamente, a maior do que era devido. E, diante disso, desse pagamento indevido, ele tem direito a ser restituído daquilo que foi pago. Então, o contribuinte ele tem esse direito de pedir essa restituição. Inclusive, no âmbito federal, por exemplo, existe um programa, um aplicativo que foi desenvolvido, que é o Perde Conta, né, justamente para isso, para essas restituições se darem de maneira administrativa. E se eventualmente o contribuinte não obtiver sucesso nessa restituição administrativa, ele se faz necessário que ele contate o seu jurídico, né, para que faça uma análise de fazer o pedido de restituição mediante a ação de repetição de débito. E é importante ressaltar nesse panorama que existe existe prazos prescricionais para que o contribuinte solicite essa restituição. Então, toda atenção é necessária para que haja essa restituição e o contribuinte não acabe arcando prejuízo. Vamos lá, próxima pergunta. Para você que é empresário, eu recomendo que continue assistindo essa aula, que com certeza vai ser de suma importância, não é, doutor Felipe? Não, sem dúvida. A gente está aqui para esclarecer e trazer pontos relevantes, né, sobretudo analisando a ótica do empresariado. Isso. Próxima pergunta. Estamos importando matéria-prima para a produção de nossos produtos. Quais impostos incidem sobre a importação e como posso otimizar o pagamento de tributos? Bom, pergunta bastante importante do nosso público, né, e de esclarecimento necessário, sobretudo para aquele empresário, para aquele contribuinte que rotineiramente, nas suas atividades, né, realiza a importação de mercadoria, matéria-prima, para utilização ou não no seu ativo imobilizado. Então, a gente tem o imposto de importação, né, que incide, via de regra, sobre esses produtos. E, novamente, repito, a legislação específica do imposto de importação, hipóteses de não incidência, de alíquota zero, e, inclusive, sobre o imposto de importação específico, existem resoluções do CAMEX, que é a Câmara do Comércio Exterior, que regula essa situação. Então, o empresário ele deve se ater, né, confiar no seu jurídico, e o jurídico,
né, analisar a situação fiscal, claro, analisar os produtos que são importados, se aquele produto importado vai ser utilizado no comércio do empresário ou, de repente, vai ser incorporado ao ativo imobilizado da empresa, para que se analise, né, a incidência, sobretudo, do imposto de importação naquela matéria-prima que, de repente, é importada, para ver se há alguma isenção, redução de base de cálculo. Então, essa análise tem que ser personalizada, né, caso a caso. Então, por isso da importância de uma assessoria jurídica especializada para delimitar os pontos que são benéficos ao contribuinte e que ele possa expandir a sua atividade, já que ele está importando matéria-prima, há uma expansão, né, que supera a ordem nacional. Então, dada o relevo disso, a importância de ter uma assessoria jurídica especializada e antenada nas alterações e resoluções específicas que tratam da matéria. Exatamente, até porque uma questão complexa, como é o direito tributário, o empresário necessita de uma assessoria jurídica mais específica nesse sentido, não é isso? Especializada. O direito tributário existe, falo isso com toda a modéstia, é uma complexidade enorme, né? São resoluções do CAMEX, da Câmara do Comércio Exterior, né? Lei do imposto de renda, legislação do imposto de importação, do imposto de exportação, aí uma reforma tributária que extinguiu alguns tributos, unificou, melhor dizendo, alguns tributos, né? Tem uma lei complementar, né, que vai regulamentar essa situação, né? Então isso, né, tem que partir sobre uma ótica especializada e atenta. Exatamente. Vamos lá, próxima pergunta, doutor Felipe. Temos uma grande quantidade de débitos tributários acumulados e quero evitar complicações legais. Quais são as opções de parcelamento ou negociação que temos? Certo. Cenário comum, inclusive, né? Esse, infelizmente. Infelizmente, a gente tem nos deparado com um contribuinte, de certo modo, sufocado com a carga tributária que é alta no nosso país e, de certo modo, não por vontade própria dele, mas porque a arrecadação é alta, disso a gente não pode perder a visão de que realmente a carga tributária é alta, e por vezes, diante desse arroxo, às vezes o empresário ele não quer fazer uma demissão de funcionários, quer sustentar o pessoal, os empregados, e diante disso às vezes acaba sofrendo autuação fiscal e às vezes chega no jurídico não para prevenir o problema, mas já com problema instaurado, um auto de infração lavrado, né? O contribuinte precisando, por exemplo, de uma certidão positiva com efeito negativo para expandir o seu negócio, e ele está sufocado, né? Existe, quando o auto de infração é lavrado e não é apresentado tempestivamente uma impugnação àquele lançamento fiscal, o crédito tributário é constituído e não há outra via senão fazer o pagamento. E diante desse cenário, é importante que o contribuinte ele se aproveite de alguns programas, né, de financiamento que são expostos anualmente pelas fazendas estaduais e pelo próprio governo federal.
né, que é o Refis, no âmbito federal. Aqui no estado de Alagoas, por exemplo, anualmente a gente tem o Profis, que dá benefícios a saldar, né, dívidas consolidadas, ou seja, que não pendem discussões sobre ela, pagar a dívida de forma parcelada com a exclusão de juros e multa. Então, assim, já é um certo benefício para que o contribuinte, ele, diante dessa problemática, possa se regularizar perante a fazenda respectiva. Então, assim, se atentar aos programas que são expostos, que são instaurados anualmente, sobre parcelamento de débitos consolidados. Então, esse é o único meio. Quando o débito já está consolidado, não tem discussão sobre ele. Perfeito. Eu percebo em alguns momentos que quando se fala de órgão fazendário, algumas pessoas têm algumas dúvidas sobre do que se trata. Então, se você puder nos esclarecer. Quando a gente fala em órgão fazendário, a gente está falando de uma distribuição interna de competência do executivo, seja ele, quando se fala em órgão fazendário, a gente atrela muito as fazendas estaduais. Né? Quando parte para o federal, a gente tem o ministério, né? A gente fala mais dos ministérios, que também não deixa de ser uma divisão interna de competência. Quando a gente fala em órgão fazendário, é uma divisão interna de competência que aquela pasta cuida, né, das questões fiscais daquele ente, seja ele nacional, União, seja um ente subnacional, que são os estados e os municípios. Então, assim, órgão fazendário é uma distribuição interna de competência, órgão é um ente desprovido, mais um braço da administração especializada, né, em tratar de questões fiscais. Então, para resumir, em linhas gerais, a gente pode dizer que a fazenda, ela, falando legalmente, ela cuida da economia do país, digamos assim. Perfeito. Essa palavra sua, de certo modo, resume de forma essencial o conceito de órgão fazendário, né? Porque como arrecada, né, tributos que são devidos, e esses tributos eles influem no funcionamento de toda a economia nacional, né? Esse é o conceito resumido e adequado, né, e amplo. Perfeito. Vamos lá, próxima pergunta. Como posso usar o planejamento tributário para melhorar o fluxo de caixa da minha empresa sem correr o risco de problemas com o fisco? Certo. Portanto, pergunta. O planejamento tributário, ele é uma ferramenta de grande valia para que seja analisada a situação fiscal do contribuinte, se ele de repente está pagando algum tributo a maior, se existe algum tributo a ser restituído, se aquele regime tributário que o contribuinte escolheu de fato é o melhor para ele, ou seja, exemplo, é melhor estar no Simples Nacional, mas a minha empresa está crescendo, eu posso optar qual a minha melhor opção, se é partir para o lucro real, o lucro presumido. Então, assim, o planejamento tributário ele serve justamente para isso. Lembrando que o planejamento tributário é uma forma legal de minorar o seu passivo fiscal, digamos assim. E é uma forma legal por quê? Porque você vai utilizar a legislação fiscal e tributária a seu favor. Você não está cometendo evasão fiscal. Né? A gente está aqui não é elisão fiscal. Você está utilizando não a legislação para sonegar tributo. Você está usando a legislação em seu favor. Isso não tem problema nenhum.
Isso é legalmente encampado pelos nossos tribunais de que não se trata de evasão fiscal, mas sim de elisão fiscal, que é uma forma legal de deixar de pagar tributos. Utilizada por muitos empresários, inclusive. Né? Por Aqui muitos no empresários. escritório também. Exatamente. Aqui no escritório a gente tem esse produto, né, que a gente disponibiliza notadamente para os nossos clientes, porque a gente analisa se aquele regime tributário precisa ser mantido, alterado, né, se no decorrer daquele ano teve alguma decisão jurisprudencial, sobretudo dos tribunais superiores, né, do STJ, do Supremo Tribunal Federal, que possa, de algum modo, beneficiar ao cliente e, por consequência, diminuir a carga fiscal. Próxima pergunta. Minha empresa exporta produtos e ouvi falar que existe a possibilidade de isenção de alguns tributos. Quais impostos podem ser isentos ou reduzidos nas exportações? Boa pergunta. Quando a gente fala em exportação, de fato, há uma ideia no Brasil de que a exportação deve ser incentivada, né? Se o nosso produto vai sair das barreiras nacionais, né, ultrapassar as barreiras do nosso país, ela deve ser incentivada, porque o nosso produto vai ser reconhecido mundialmente. Então, claro que para você analisar uma hipótese de não incidência, de isenção de, por exemplo, imposto de exportação, vai ter que analisar o caso com bastante precisão. Mas a gente tem como exemplo o afastamento, né, das exportações do ICMS exportação. A gente tem esse afastamento dessa exação fiscal, sobretudo, repito, para incentivar, né, o empresário, o contribuinte, a mostrar que o Brasil, né, produz coisa boa e os nossos produtos merecem estar no mundo. Então, a exportação ela é, de fato, incentivada. De fato, o Brasil que é referência em exportação, principalmente de alguns grãos, carne, né, principalmente. A carne é um produto que o Brasil, com muito empenho, né, se destaca, né, mundialmente na exportação da carne. Vamos lá, doutor Felipe. Próxima pergunta. Nosso setor de contabilidade está preocupado com as constantes mudanças nas normas tributárias. Como podemos nos manter atualizados e garantir o cumprimento de todas as obrigações? Pois bem, importante pergunta realizada. De fato, como já deu para perceber nessa conversa nossa, que hoje um dos maiores, digamos que, entraves ao contribuinte seguir rigorosamente a legislação tributária é a sua complexidade. A reforma tributária, como eu havia falado, tem como um de seus propósitos justamente diminuir essa complexidade. Porque atualmente no nosso sistema, porque embora a reforma tributária tenha sido aprovada por meio de uma emenda à Constituição, ela precisa ser regulamentada, né, e ainda passará por um período de transição. Então, como diz o nordestino, muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte. E como eu vinha falando, é a complexidade do sistema.
E a reforma tributária, de muita valia, com muito esforço, conseguiu, de certo modo, diminuir essa complexidade. E isso vai favorecer ao empresário, sobretudo, porque, por exemplo, a gente vai unificar tributos PIS, COFINS, em uma contribuição sobre bens e serviços, e vai unificar também os tributos dos entes subnacionais, e essencialmente o ICMS, o ISS, né, e no imposto sobre bens e serviços. Né? Isso vai trazer uma unificação e a lei complementar nacional que vai regular isso tudo. Então, de certo modo, a complexidade normativa de cada ente federativo ter a sua atribuição e legitimidade para tratar da situação interna vai, de certo modo, ser apaziguada com a reforma tributária, com a sua consequente regulamentação e quando se findar o período de transição. Porque, por exemplo, o contribuinte hoje, o empresário, ele tem um custo que a doutrina tributária chama de custo de conformidade. O que é isso, esse custo de conformidade? Diante da legislação complexa, ele precisa ter tantos documentos para estar conforme a nossa legislação. A União estabelece que ele tem que fazer isso, ou já o ente subnacional, o Estado tem que fazer isso, tem que exarar aquele documento. Aí outro ente subnacional tem que fazer aquela obrigação acessória de fazer aquela nota fiscal daquele jeito. Então, é um custo de conformidade muito alto que o contribuinte está exposto. Então, assim, é compreensível, né, que contabilidade esteja, né, com receio. Por quê? Por conta dessa complexidade. Por isso que, além da contabilidade, precisa trabalhar junto com o setor contábil e o setor jurídico para alinhar todas essas atualizações. A empresa está nos conformes. Sim. Muito bem, doutor. Chegamos ao fim aqui das nossas perguntas e eu tenho certeza que os nossos espectadores já estão bem satisfeitos com as explicações. Mas agora, para finalizar, eu queria que o senhor, como especialista, nos passasse um breve panorama da sua opinião de como você acha que está o cenário tributário atualmente no Brasil hoje. Perfeito. Muito importante, e aproveito para fazer essa consideração final e já abarcar essa colocação, essa ponderação que você sabiamente trouxe à mesa. Como eu já havia falado, há uma esperança, né, do contribuinte com a instauração da reforma tributária, porque haverá uma diminuição, digamos assim, da complexidade normativa que existe. Claro que há divergências de que se vai aumentar ou se não vai aumentar a carga tributária, mas com relação à complexidade normativa fiscal, eu acredito que a reforma tributária veio em boa hora. Como eu já havia falado, PIS, COFINS, ICMS, ISS, o IPI não, vai ser mantido, mas com a redução de alcance, porque ele consagra a tributação diferenciada da Zona Franca de Manaus. Aí, mesmo com a reforma tributária, o IPI ele será mantido, mas com reduzido alcance. Mas, assim, o legislador constituinte adotou o que de mais moderno, digamos assim, em termos de política fiscal.
porque a gente vai utilizar o imposto de valor agregado dual, que foi importado do direito tributário canadense, né, onde vai 2 tributos essencialmente, mais um imposto seletivo, né, vai regular toda a dinâmica tributária nacional e causar, né, menos complexidade para a contabilidade de uma empresa, até mesmo para o setor jurídico trabalhar com mais, digamos que, certeza. Trabalhar certeza no direito é complicado de falar, mas trabalhar com uma certa segurança, né, nessa zona cinzenta, né, porque vai haver essa unificação e, consequentemente, diminuir a complexidade de todo esse sistema tributário que o contribuinte está exposto. Então, é uma esperança, né, que vamos pagar para ver quando houver a regulamentação, a efetiva regulamentação, e ultrapassar o período de transição, né? Que acredito que só lá para 2035. Então, assim, muito tempo, né? Mas é uma esperança. Né? A gente tem que viver para ver. No caso, nós temos alguns grandes empresários aqui em Arapiraca e grandes corporações, inclusive alguns são clientes aqui do escritório. Na sua opinião, então, você acha que a reforma tributária ela beneficiou esses grandes empresários? Ou, na sua opinião, teve algum benefício ou malefício, digamos, em níveis diferentes do empresariado, o pequeno, médio, grande empresário? Eles foram afetados de maneira diferente ou iguais? Pedro, é o seguinte, de certa maneira, como eu já lhe falei, diante dessa diminuição da complexidade normativa a que o empresário está exposto, já é uma vitória. Sim. Certo? Se a proposta, para além dessa simplificação normativa da tributária que existe hoje, se vai haver uma diminuição, né, se vai haver uma carga tributária menor para o contribuinte, e esse foi um dos propósitos também da reforma tributária, fazer com que o contribuinte não esteja sujeito a uma carga tributária tão extensa. A gente vai ter que aguardar a efetiva ocorrência no mundo real. Né? É aí que a gente vai ver com precisão se houve realmente as razões pelas quais o legislador constituinte, essas razões pelas quais vão se tornar efetivas ou não. Então, como eu já havia falado, ainda muita água vai rolar. Incerto, muita incerteza ainda. Então, assim, para a gente tomar uma conclusão precipitada, de dizer que beneficiou ou não beneficiou, eu prefiro aguardar para ver. E vamos viver para isso. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast Conversa Legal com o Dr. Felipe, nos esclarecendo várias dúvidas importantíssimas sobre o direito tributário. Então, espero que vocês curtam bastante, compartilhem esse vídeo e comentem, deixem comentários pertinentes sobre as suas dúvidas aí no espaço para comentários. Dr. Felipe, alguma consideração final? Não, só em arremate o que você acabou de falar. É uma conversa bastante enriquecedora, né, onde a gente saneou as dúvidas que foram enviadas pelos nossos seguidores. E é certo que num curto espaço de tempo não tem como você esclarecer com a profundidade que merece os temas abordados, mas a gente está à disposição, né, para qualquer dúvida, né, que se revele necessário maior aprofundamento, para sanar
e acolher, né, o contribuinte. Esse é o nosso propósito enquanto advogado tributarista. Exatamente. Bom, pessoal, esse é o fim de mais um episódio. Aguardo vocês no próximo.